Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. O dia dessa gravação é dia 2 de fevereiro, são exatamente 17 horas e 5 minutos. Eu vou receber aqui o vereador. Vamos lá, vereador. Tudo bem? Jorge Parada. Tudo bom, Sérgio? Que está mais sorridente hoje. Vamos recomeçar os nossos trabalhos aqui. Acabou o recesso, Acabou o recesso. Bem que recesso não quer dizer que nós ficamos sem trabalhar. Nós continuamos os nossos gabinetes, atendendo os munícipes, mas não tem as sessões da Câmara ordinárias, então isso dá um certo possibilidade de descansar um pouco e até fazer pequenas viagens com a família que é necessário, é importante também. Recarregar as baterias. É isso aí. Vereador, o que o senhor está esperando desse ano? Um ano difícil? Porque todo mundo está falando isso na televisão, né? É um ano difícil, é um ano... Vai ter que ajustar algumas coisas, já começa no governo federal, o nosso governo municipal também. Sim. O senhor está esperando isso também? Olha, naturalmente a gente sabe que o país está numa certa dificuldade na área econômica, e isso está se refletindo esse ano. Nós tivemos uma eleição em que a expectativa de que as coisas poderiam melhorar é grande. E apesar de que as pessoas estão um pouco decepcionadas com aquilo que se falou na campanha e o que está acontecendo, mas se nós analisarmos com realismo, as medidas que estão sendo tomadas, a maioria delas, eu não digo todas, mas são no sentido de colocar o trem no trilho. Deu uma saidinha, que é normal, em casa também é assim às vezes, né? Isso, não é que o trem não descambou não, ele só precisa balancear ele, alinhar e balancear. É como eu falei, nós na nossa casa às vezes também temos que dar um aperto aqui e ali, gastou um pouquinho a mais aqui. Quando tem um problema no orçamento, você tem que readequar o orçamento. Eu acho que o Brasil passa por isso, então esse ano vai ser um ano um pouco difícil. Apesar de que os parâmetros assim básicos, que são a questão do emprego, a questão da manutenção de programas sociais, oportunidades para jovens. Principalmente para estudar, Principalmente para estudar com todos esses programas que existem, o ProUni, isso deve continuar. Pronatec, isso tudo vai continuar, não vai ser afetado. Vai ser um pouco assim, a classe média vai sofrer um pouco, porque a inflação está um pouco mais alta, e isso vai ser repassado, infelizmente, para o consumidor, aumento de energia elétrica, aumento de combustível. E isso leva ao aumento um pouco da inflação. Tomara que ela não fuja muito daquela meta, que é proposta pelo governo oficialmente de 6,5, mas eventualmente pode chegar a 7 e pouco, que é suportável. Tá bom, como eu fiz com todos os vereadores, primeiro eu quero mostrar aqui onde o senhor se sentava, porque esse ano o senhor vai mudar. Mas primeiro vamos aonde o senhor se sentava, era por ali, Vamos lateral direito, tá vendo? Lateral direito? Lateral direito. Então vamos lá, vamos sentar ali um pouquinho. Tá bom. Olha lá, tá até a sua plaquinha ainda tá ali. Ainda tá lá, mas vai mudar logo, amanhã já muda. Então vamos sentar aqui um pouquinho, vamos conversar. Vamos levantar um pouco isso aqui, que é muito baixo. Pronto. Bom, doutor, o senhor falou uma coisa de energia elétrica aí que vai aumentar e tal, mas há uma coisa que está caindo sobre as prefeituras agora, que é a administração de toda essa coisa que a CPFL faz hoje. Sim. E que vai ser a prefeitura que vai fazer. Já estão chegando aqui os vereadores Capela Novas, o presidente também, nós estamos como se fosse ao vivo aqui. Daqui a pouquinho nós já gravamos com o presidente, depois vamos gravar também com o Capela. Tá bom? Então, vai cair mais uma vez, mais uma coisa sobre o município. E dinheiro, da onde vem isso? Nós sabemos que o município hoje, ele sofre uma crise crônica de falta de recursos. Por quê? Porque a maior parte do que é gerado no município de impostos vai para o governo federal, vai para o estado e volta pouco para o município, Fundo de participação dos municípios, o IPVA hoje é insuficiente. E agora vem mais essa responsabilidade de se cuidar da questão da manutenção da luz, A CPFL, que fazia isso, vai repassar para o município. Mas alguém resolveu isso e pronto? Resolveu. Estranho. Mas também a gente tem que considerar vários aspectos. Tem municípios que já aceitaram, porque eles criaram, como aqui foi criado, uma taxa de manutenção. E nós pagamos todo mês.
Essa taxa, Então, inclusive, já tem uma taxa. É isso que eu ia perguntar, não vai se criar mais uma taxinha Não, né? não, a taxa já existe. Nós temos que ter cuidado apenas para que essa taxa não exceda digamos, os limites inflacionários, né? Então esse é o grande problema, o grande risco é esse. Mas a grande preocupação da população é que a gente já começa, algumas pessoas perguntar, vamos ter que pagar mais uma coisa agora? Não. Já tem uma taxa. Já tem uma taxa, já foi criada há alguns anos atrás, nós já pagamos isso, e é com esse valor que a prefeitura vai operar a manutenção da rede, né, de luz, né, de manutenção. Então, deixa eu fazer aqui deixa eu frisar aqui, porque assim, olha como é importante a gente conversar com o vereador. Eu mesmo estava pensando que a gente ia ter que assumir mais uma taxa. Tinha desconfiança que a gente já pagava, mas estamos ouvindo aqui do vereador, então a princípio ninguém precisa se assustar com isso. Não precisa assustar porque a taxa já existe. O senhor vai ser o primeiro a lembrar todo mundo ali, essa taxa já existe. Essa taxa já existe. Só temos que ficar vigilantes para que essa taxa não aumente, além daquilo que é razoável, porque nós pagamos taxa de tudo, né? Podemos contar com o senhor. Aliás, falando nisso, eu gostaria de alertar a população que a prefeitura está querendo criar uma taxa, e é uma taxa nova, que é a taxa de limpeza urbana. Tá vendo? Isso é problema, tá? E inclusive no fim do ano se tentou fazer uma articulação para que viesse um projeto de lei para cá, para que nós aprovássemos essa taxa no apagar das luzes do fim do ano. E nós não aceitamos. Os vereadores não aceitaram, espero que não aceitem de novo a criação dessa taxa. Então, peraí. Programa de transparência são coisas que às vezes a gente fica sabendo porque o vereador vem falar com a gente. Não que isso ficou na surdina, mas porque não dá para ficar falando tudo. Sim. E nem tudo como vocês falam, com o linguajar que vocês falam, dá para a população às vezes entender naquele momento. Perfeito. Mas olha só, então veio para cá uma articulação, um movimentozinho aí para criar mais uma taxa. Isso. E os vereadores disseram não. Não. Não, porque nós já pagamos uma taxa. Quer dizer, o IPTU, por exemplo, é para manutenção de limpeza de terrenos, de taxa, exato, recolhimento do lixo. Quer dizer, nós já tivemos, aliás, um outro problema, gostaria de lembrar aí, são os profissionais liberais da área de saúde, que veio um pagamento abusivo em relação ao recolhimento do lixo hospitalar, que esse lixo hospitalar é aquele recolhido de hospitais e de consultórios médicos e odontológicos. Certo. Veio um absurdo, uma cobrança, mas houve uma reação da categoria, principalmente dentistas e médicos, e essa taxa foi retirada. Quer dizer, os profissionais liberais tiveram que entrar na justiça, né, questionar o pagamento dessa taxa, aí ela foi, digamos assim, interrompida. Ela não foi eliminada. Entendi. Então, inclusive, nós estamos aguardando qual que é o posicionamento da prefeitura em relação à taxa de recolhimento de lixo hospitalar, que é diferente dessa taxa que estão querendo criar, que é para todos os munícipes de recolhimento do lixo urbano. Essa nós não podemos aceitar. Então, olha, a TV Câmara vai ficar de olho. Isso. Que bom que o vereador nos alertou aqui e nós vamos ficar de olho. E agora vamos ficar aqui sempre perguntando para o vereador. O senhor alertou a população, a gente quer... Exatamente. A gente já pode contar, porque se o senhor já está alertando é porque o senhor está de olho. Com certeza. E eu sou contrário, já adianto que eu sou contrário à criação dessa taxa. Mais um motivo ainda para ficar de olho. Já é contrário, vamos ficar então. Exato. Vereador, às vezes a população não entende a importância de um vereador que está atuante, que está alerta e que fala claramente como o senhor está falando. É muito importante, inclusive, usar a TV Câmara para fazer isso, porque agora muita gente vai, opa, não sabia que estavam criando isso aí. Na realidade, o que falta um pouco na administração é maior transparência e uma discussão mais aberta. Como é que pode, de repente, você querer criar uma taxa sem discussão prévia? A exemplo do que aconteceu com a lei de uso e ocupação do solo, o plano diretor, que veio para cá também sem uma prévia discussão. Tanto é que ela acabou sendo vetada pelo Tribunal de Justiça. E nós vamos ter que rediscutir o plano diretor, tá? Por causa dessa falta de discussão. Então, eu acho assim, eu não sei se isso é uma praxe, mas
as administrações acham que a Câmara ela vai engolir qualquer sapo. Não precisa me explicar o porquê. Não, se o sapo for temperado, tiver pré-cozido, a gente até pode aceitar. Pode passar, né? Mas da forma como ele vem, é impossível. Então, eu acho que a TV Câmara tem um papel importante para alertar essas questões, né? E para a população ficar consciente e ela fazer o seu papel também de pressão. Lógico. Né? Porque quando a população pressiona, aqueles projetos inadequados ou abusivos, eles acabam retrocedendo. Isso já aconteceu várias vezes. Lógico. Bom, o senhor, esse ano passado, toda a sua legislatura, o senhor tem trabalhado muito com relação à saúde. Sim. Nós tivemos vários problemas com a saúde e que até agora parece estar em suspenso. Ninguém deu uma posição muito completa, a não ser o trabalho dos vereadores aqui que fizeram um estudo a respeito disso, convidaram. Vocês chegaram a algumas conclusões, mas e aí, vereador, o que nós podemos esperar para esse ano? Vai mudar alguma coisa ou o senhor acha difícil? Olha, com tudo que aconteceu o ano passado, principalmente aquelas mortes de jovens por atendimentos inadequados nas unidades de saúde, que foi o que motivou a nossa comissão de estudos, eu acredito que a prefeitura tem que tomar providências. Uma das providências que eu senti reflexo disso é a abertura de concurso para médicos próprios. Não terceirizados? Não. Médicos emergencialistas, inclusive, que têm uma certa experiência no atendimento de urgência e emergência. Isso é fundamental, porque nós, na comissão, conseguimos provar que os médicos que atendem através dessas empresas terceirizadas, eles não estão preparados suficientemente para atender urgência e emergência. E esse é um dos motivos dos inúmeros erros que existiram. Não, lógico, não é um erro premeditado, mas é uma, digamos, uma imperícia. Quando você não está preparado adequadamente, você está cometendo uma imperícia. Até explicando melhor, assim, um pouco mais, não melhor, mas um pouco mais, eu me lembro que o senhor disse naquela comissão que o senhor, como médico, já há muitos anos, o senhor teve que se especializar em algumas coisas. Lógico. E que era isso que o senhor estava exigindo dos médicos. Lógico. Ou a prefeitura faz isso, ou as empresas terceirizadas fazem. E nenhum nem outro está fazendo isso. Não está havendo um preparo adequado dos médicos que atendem nas unidades de 24 horas, que é o caso da UPA, da 3 de Maio, é o caso da Unidade Básica Distrital de Simeone, da Cuiabá e da Vila Virgínia. São essas que atendem 24 horas. É para lá que são encaminhados casos graves de urgência e emergência. Quer dizer que agora não adianta muito ficar querendo inventar a roda, tem que resolver os problemas que já foram constatados. É isso. Sim, sem dúvida. Está esperando o quê? Morrer mais gente? Está esperando o quê? O CREMESP dar o seu laudo ou a polícia dar o laudo a respeito? Porque todos esses casos, pelo menos que eu sei, em torno de 4 a 5 casos, estão sendo investigados não só pelo CREMESP, mas também pela Polícia Civil. Porque isso pode gerar, como se sabe, consequências até criminais, né? E reposições financeiras àquelas famílias, né? Então isso está correndo, mas não precisa esperar que isso se chegue a uma conclusão de coisa que já se sabe que está errada e que tem que ser mudada. Tá, o senhor também tem um trabalho como médico voluntário, é isso? Sim, esse trabalho independe da minha função política, de vereador. Que esse trabalho... É interessante, colocaram aqui... Então, eu exerço esse trabalho há 30 anos na Igreja Santo Antônio Maria Claré, no Ipiranga. Nós temos um ambulatório médico, atende eu, o Dr. Elias e o Dr. Bonfim, aos sábados de manhã, gratuitamente à população, tá? Daquela região ali do Ipiranga e adjacências, né? Vila Recreio, Presidente Dutra, Vila Albertina. E é um trabalho que foi iniciado pelo Dr. Geraldo Correia de Carvalho, saudoso doutor. Bairro, inclusive. Bairro escola, né? É verdade. Tem uma escola estadual
no Ipiranga, chamada Escola Estadual Geraldo Corrêa de Carvalho. Ele foi vereador, foi deputado, Dr. Geraldo Corrêa de Carvalho. Então é cultura. É cultura. Você que mora no bairro Geraldo Corrêa de Carvalho não Isso, sabia disso, né? E ele criou lá, 45 anos atrás, esse ambulatório, que é coordenado até hoje pelo senhor Mário Martins de Oliveira, lá do Ipiranga, que fica lá todo dia atendendo a população, dando remédio. Nós temos lá uma farmácia, né, de amostra grátis, principalmente, e remédios doados pela população, e atendemos aos sábados. Eu há 30 anos já, né? Eu até brinquei com o seu Mário, ó, vai vendo minha aposentadoria aí, porque com 35 anos, né, o INSS dá direito à aposentadoria. Bom, o senhor também já foi secretário. Eu fui secretário da Cidadania, que hoje é a Secretaria de Assistência Social. É importante, é um trabalho que eu exerci com uma certa dificuldade, porque eu não sou assistente social, sou médico, mas eu acabei, acredito que me dando bem na função, porque na época nós tivemos duas ações importantes na Secretaria da Cidadania. Uma que foi a descentralização do atendimento das assistentes sociais, que antigamente elas só atendiam aqui na casinha do lado da rodoviária. Certo. Ribeirão inteiro tinha que vir atrás delas. Absurdo, hein? Absurdo. Aí nós fizemos a descentralização nos vários bairros, né? Tivemos muita dificuldade com as assistentes sociais, viu? Mas nós conseguimos aprovar um projeto aqui. Eu tive a ajuda dos vereadores da época para criar o projeto de descentralização, que anos depois se tornou referência, porque o Ministério da Assistência Social Federal, não me lembro direito o nome, mas a Assistência Social da Federal criou e oficializou essa assistência descentralizada, que hoje são os CRAS. Os CRAS, exatamente, Ribeirão nem precisou criar CRAS, já foram criados na minha administração. E outra ação importante, né, marcante na minha época de secretário, foi a criação do Banco de Alimentos, que fica aqui nos galpões que vão para Sertãozinho. Legal, vereador, embora tenha uns vereadores ali, que está todo mundo agitado conhecendo o novo painel e tudo mais. Verdade. Nós vamos até ali um pouquinho? Vamos. Deixa eles conversar juntos, como se fosse ao vivo mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, que agora o senhor vai exercer que função agora na mesa diretora? Eu sou o segundo vice-presidente. Segundo vice-presidente? Bom, então pera, antes de ir para lá. Segundo vice-presidente. E é também presidente da Comissão de Comunicação. Isso, e eu pretendo continuar sendo, porque nós vamos eleger amanhã as comissões e eu sou candidato a presidente, a reeleição da Comissão Permanente de Comunicação. Lembrando que ele está falando amanhã, porque hoje é dia 2, né? É amanhã, esse programa vai passar amanhã. Então hoje, já foi eleito. Então, vai continuar, pretende continuar. Sim, pretendo continuar. O vereador Jorge Parada, com outros vereadores, que é responsável pela atuação da TV Câmara, do Conselho Editorial, puxa nossa orelha de vez em quando, da grade de programação. Então, sugestões, inclusive recebeu hoje uma sugestão. Sim. Só passou o e-mail para mim ou tá? Tá aqui. Tá aqui? Vamos mostrar aqui, ó. Se você tem alguma sugestão, as entidades, né? Isso. Aqui, ó. Já recebemos uma sugestão aqui, não vou mostrar muito bem, não. Não mostra muito de perto, não, porque a pessoa não quer se identificar. É verdade. Mas recebeu um e-mail aqui hoje dando sugestões de programas de trabalho. Então, se você quer de uma entidade, quer fazer um convênio com a TV Câmara, quer apresentar uma proposta de um programa, alguma coisa, esse é o Quer trazer sua entidade para falar de algum projeto de interesse. Exatamente. Né? Porque aqui tem que ser um interesse geral, coletivo. Não pode ser de uma pessoa. Particular, né? Então, pode mandar um e-mail para o seu gabinete. Sim. Pode falar ali com a Jaqueline, mostra a Jaqueline lá. Jaqueline, mostra lá a Jaqueline. Assessora de imprensa. Assessora de imprensa. Isso, pode mostrar ela lá, porque assim... É bom mostrar porque as pessoas já sabem com quem falar, né? Exatamente. Então tá bom. Vamos ter lá? Vamos. O senhor vai ser o segundo vice-presidente. Isso. Então, vamos devagar aqui. Nossa, ele já pulou lá. Né? Geralmente, onde senta o vice-presidente? Segundo vice-presidente. Acho que senta aqui, né? E durante a sessão, qual é a função do segundo? Auxilia o presidente aí? Auxilia o presidente. Os vereadores. Os vereadores, né? Faz a inscrição de quem quer falar.
né? No pinga-fogo. E quando tem um projeto muito polêmico que todo mundo quer falar, como é que faz? Como é que resolve isso? Não, aí tem que ter uma norma de inscrição. É por tem um regimento. Tem um regimento. Quem primeiro levanta a mão. Agora eu não sei com o novo painel como é que vai ser a sistemática, mas tem que se manifestar, a gente anota. Cada um tem direito a uma fala, né? Geralmente de 3 minutos. E o pinga-fogo é de 5 minutos, onde é tema livre. O que ele quiser falar no pinga-fogo são 5 minutos livres para ele falar do que ele achar que é interessante. Quer dizer, até para vocês atuarem aqui, não é de qualquer jeito, tudo tem uma regrinha. Tudo é o regimento interno. Por isso que fala-se muito nesse regimento interno. Inclusive o regimento interno, ele está sendo modificado agora, né? E nós vamos ter um regimento interno, talvez mais moderno, mais adequado. Aquilo que foi bom se manteve e houve algumas modificações para melhorar o funcionamento interno da Câmara. Tá, nós estamos ouvindo aí algumas pessoas falando, mas o presidente que está testando lá, né? Está atrapalhando a sua entrevista aqui, mas não pode, né? Pode. Bom, o senhor deixa. O senhor faz parte da comunicação. Sim. Esse painel aqui e toda essa manifestação de transparência também passa aqui pelas suas mãos. Isso é importante, né? Muito importante, porque o painel anterior ele já estava inadequado. Tá? Ele estava dando muito problema, então vira e mexe tinha que mandar. Eu vou falar com o presidente lá. O presidente. Vai me testar um pouquinho o que eu estou falando. Estou brincando. Estou falando do painel bonito aqui, ó. O bom de estar gravando. Já pensou assim? Ter uma televisão desse tamanho em casa? Mas assim, vamos lá. Sim, então eu acho que é importante isso, porque vai modernizar e deixar mais transparente para o público e principalmente para o telespectador da TV Câmara que está vendo as sessões em casa, vai ter condições de acompanhar melhor o voto dos vereadores, principalmente o voto dos vereadores, né? Até eu estava comentando com o presidente, a dona Regina, que representa uma entidade, ela reclamou por várias vezes na TV Câmara que ela não conseguia ler na TV, que o painel era muito antigo e ele não dava essa visibilidade. Agora tem uma saída direta para a TV, vai ser muito visível, muito bom. Eu acho que é um investimento necessário para a transparência, né? E para melhorar a qualidade aí do trabalho dos vereadores. Bom, o que o senhor espera para esse ano para o Legislativo? Nós falamos do Brasil, agora vamos falar aqui do Legislativo. Eu acho que o Legislativo ele trabalha bem nas suas comissões, né, permanentes, espero que continue estudando, debatendo bastante as questões de interesse do município. E eu espero assim que, especificamente a Casa, é um momento importante de reforma, né? Vão ser criadas novos gabinetes que são necessários, porque hoje, infelizmente, os gabinetes que se criaram são extremamente inadequados. Não acomoda bem nem o vereador, nem os assessores, nem a população que visita. Principalmente a população que chega, fica ali apertado, né? Apertada, aí quer falar, todo mundo ouve, né? Não tem privacidade. Então isso é necessário. E existe uma perspectiva talvez de aumentar o número de vereadores, nós não sabemos, mas se isso ocorrer, já vai ser feita uma previsão para isso, tá? Não vai ser feito aqueles famosos puxadinhos. Certo. Então isso é importante, que isso vai acontecer esse ano com a Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Tá, e o senhor está com algumas outras ideias aí para a TV Câmara também, já me comunicou, já também saiu no jornal que o senhor viu alguma coisa aí. O que mais nós podemos esperar do Jorge Parada, do vereador Jorge Parada? Olha, do vereador Jorge Parada pode esperar muito trabalho, né? E muita atenção nos problemas da cidade, todos eles, não só saúde. Lógico que saúde, como médico, eu tenho que ter uma atenção maior. Lógico. E até em função de ser médico, as pessoas me procuram para resolver problemas na saúde. Lógico. Ou para fazer alguma denúncia em relação a problemas na saúde. Mas eu pretendo continuar atendendo a população da forma como nós atendemos, né? E o nosso gabinete vai estar à disposição. E eu aqui na vice-presidência também estarei à disposição dos munícipes para aquilo que for necessário. Muito obrigado, um bom ano, que o senhor tenha boas ideias para nós aí. Muito obrigado. Tá bom? E você que está nos assistindo, continue com a nossa programação. Vem mais entrevistas por aí. Tchau, tchau.